Cuba versus Estados Unidos no Caribe. A guerra mudou de lado. Para entender o embate atual, pessoal, entre Estados Unidos e Cuba, intensificado pelas declarações do presidente Donald Trump, é preciso voltar no tempo e ter noção de alguns conteúdos históricos. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que ele ganhe mais engajamento, principalmente comentar. Gera muito engajamento aí no nosso vídeo, tá bom? A Revolução Cubana de 1959 gerou um papel estratégico no Caribe, tanto econômico quanto militar. E no início do século XX, após a Guerra Hispano-Americana, em 1898, os Estados Unidos expulsaram definitivamente a Espanha da ilha de Cuba e passaram a exercer forte influência sobre o país, consolidada pela Emenda Platt, que dava a Washington o direito de intervir em Cuba sempre que julgasse necessário. E durante décadas, Cuba esteve profundamente integrada à economia americana, e presidentes como Geraldo Machado e depois Fulgêncio Batista governaram a ilha com o apoio direto ou indireto dos Estados Unidos. Havana era um polo turístico, econômico, comercial com forte presença de empresas americanas, cassinos e investimentos. Naquele período, Havana era uma Miami de hoje. Mas esse modelo também aprofundou desigualdades sociais lá em Cuba e se tornou um terreno fértil para uma revolução. E aí chega aos comunistas. Fidel Castro e Che Guevara tomaram o poder prometendo soberania, justiça social e independência do imperialismo americano, é óbvio, mas acabaram se tornando cachorrinhos do Império Soviético. O que seguiu foi uma ruptura total com os Estados Unidos, principalmente no governo de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que impôs sanções e rompeu relações diplomáticas e apoiou a frustrada invasão da Baía dos Porcos, que foi uma vergonha em 1961. Cuba então se lançou nos braços da União Soviética e se tornou uma peça-chave na Guerra Fria, principalmente aqui no hemisfério ocidental. O auge dessa tensão veio no ano de 1962, com a crise dos mísseis de Cuba, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear entre Kennedy e Nikita Khrushchev, o presidente da Rússia. A partir dali, Cuba se transformou em um satélite soviético no Caribe, recebendo subsídios, petróleo e apoio militar em troca de alinhamento ideológico com a União Soviética. Durante décadas sobreviveu artificialmente graças à União Soviética. E quando o bloco soviético colapsou em 1991, Cuba entrou no chamado período especial, marcado por fomes, apagões, escassez e migrações em massas, consequências diretas de um modelo econômico fechado e dependente. De lá para cá passaram-se líderes americanos como Ronald Reagan, Bill Clinton e George W. Bush, como Barack Obama também, e até o Joe Biden, o elemento do Joe Biden. E novamente agora com Donald Trump. Cada um com estratégias diferentes com Cuba. Obama ali ele tentou uma reaproximação histórica. Trump, pelo contrário, retornou à linha dura com Cuba, como foi Kennedy. E agora, em seu novo mandato, Trump deixa claro que os Estados Unidos estão dispostos a usar todo o seu peso político e econômico, e principalmente militar, caso seja assim necessário. É sempre como Trump fala, aqui nas Américas, para combater o narcotráfico no Caribe e conter o avanço da China e da Rússia, que é a preocupação do presidente Donald Trump. Enquanto isso, Cuba, governada por Raul Castro e depois por Miguel Díaz-Canel, perdeu praticamente tudo o que tinha: capacidade industrial, produção agrícola, autonomia energética e principalmente o seu povo. Milhões de cubanos deixaram a ilha. A promessa revolucionária deu lugar a um estado dependente, fazendo até os cubanos saírem nadando para Miami. Isso é um fato histórico que a mídia sempre reproduziu a todo período. E onde entra o Brasil aqui nessa história? É muito importante o papel do Brasil. Durante a Guerra Fria, o Brasil ele viveu suas próprias disputas ideológicas e intelectuais, políticos e movimentos de esquerdas brasileiros que viram em Cuba um símbolo de resistência ao imperialismo americano, aqueles assuntos enjoados da esquerda brasileira. Nomes como Leonel Brizola, Carlos Prestes e setores ali do PT, PCdoB e figuras da cultura brasileira, muitos artistas também inclusive, citando dois como Caetano Veloso e Gilberto Gil, tiveram simpatia pelo regime cubano. Mais recentemente, governos brasileiros mantiveram relações próximas com Havana, inclusive envio de recursos e cooperação médica, enquanto a população cubana continuava sem liberdade política, como foi o caso do Mais Médico, um programa, isso todo mundo conhece. O alerta que fica é claro: os Estados Unidos, agora sob uma gestão Trump mais radicalizada, estão passando o trator para reafirmar sua hegemonia no continente.
Cuba, a Venezuela e qualquer país que sirva de ponte para interesse chinês ou russo e para o narcotráfico. E agora eu quero saber aqui de você. O que você acha que aconteceu com Cuba? Cuba ganhou mais ou perdeu desde a Revolução de 1959? E os Estados Unidos estão certos em endurecer a linha e a sua postura aqui nas Américas? E o Brasil deve rever sua relação com regimes autoritários? Curte, comenta e compartilha esse vídeo para mais pessoas e entendam o peso da história por trás das manchetes.